Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje, vamos conversar com Luiz Gustavo Floss, engenheiro agrônomo, mestre em Fisiologia e Manejo de Grãos, autor de 2 livros, professor universitário e pesquisador de grandes culturas de grãos no Brasil e em países da América Latina. Desde 2006, realiza pesquisa agrícola aplicada nas áreas de nutrição de plantas, fisiologia vegetal, fitopatologia, entomologia e plantas daninhas. Bom dia, Floss. Seja bem-vindo ao programa da AFUBRA. Bom dia, Luciana. É um prazer muito grande estar com vocês e principalmente a gente poder conversar um pouco mais sobre esse nosso mundo do agro e junto aos produtores associados à FUBRA aí poder estar levando um pouco mais de conhecimento e troca de informações. Também contamos com a presença do gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA, o engenheiro agrônomo Jones Ricardo Henker, que é nosso frequentador assíduo aqui do nosso programa. Bom dia, Jones. Bom dia, Luciana. Bom dia também, Floss. Obrigado, Floss, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre os temas do agro, né? Falar um pouco sobre o momento que a gente vive. E a ideia também é trazer, que possa também esclarecer os nossos ouvintes, associados e também clientes da FUBRA, como está o panorama climático e também, diante disso, né, as oportunidades que o agricultor tem de ter uma ótima produtividade ainda nesse momento desafiador que a gente vive até o momento, né? Então vamos lá ao que interessa. Floss, como o comportamento das chuvas neste início de safra deve influenciar o plantio da soja no sul do Brasil? Luciana, nós estamos com uma situação que nós estamos dentro de um fenômeno Laninha. Laninha, que é o resfriamento do Oceano Pacífico na linha do Equador. Isso veio a caracterizar esse fenômeno a partir do mês já de final de setembro para início de outubro. E possivelmente nós devemos ter a sua influência até início de 2026, até janeiro de 2026 pelo menos. A característica principal histórica de um Laninha é que aconteçam no sul do Brasil chuvas abaixo da média histórica em termos de quantidade, né? Aliás, nós temos durante o ano, dependendo da região, chuvas que variam de 1.500 até 2.000 milímetros ano. Então, em anos de Laninha, a tendência nossa é ter uma quantidade menor de chuvas. E como nós já estamos nessa realidade, nós temos visto em algumas regiões algumas diminuições da chuva, principalmente no sul do Rio Grande do Sul, e também com relação a algumas regiões aí no centro-oeste do Brasil. Eu queria só chamar a atenção para vocês que, apesar disso, nós estamos tendo boas chuvas, né? Se nós olharmos mês de setembro, mês de outubro, nós tivemos boas chuvas. Talvez não em grandes quantidades, mas em quantidades de chuvas suficientes para muitas regiões conseguirem fazer a semeadura já da soja, que está realizando, e antes disso a semeadura do milho. Outra característica normalmente de um Laninha é a temperatura abaixo da média, né? E essa temperatura abaixo da média é até importante para as culturas, porque nós temos então uma condição de menos evapotranspiração, então o solo transpira menos, evapora menos água, e com isso as perdas são menores. Então a grande questão toda aqui é que se nós temos menor perda de água no solo, nós podemos ter uma menor quantidade de água através das chuvas, desde que sempre essas plantas mantenham na sua boa umidade. Agora, apesar dessas informações, talvez muitos produtores ficarem estão, né, um pouco arrepiados, né, porque nós estamos vindo de alguns anos de seca,
eu poderia pensar que, tendo menor quantidade de chuva, pode ter mais uma seca novamente. Eu preciso reforçar uma outra informação que é fundamental dentro do sul do Brasil. É que quando nós temos temperaturas acima da média no Oceano Atlântico, então no nosso litoral do Brasil, no sul do Brasil, principalmente aí no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, quando essas águas estão mais quentes, mesmo que se tenha laninha, existe a possibilidade, então, de puxar as chuvas para o sul do Brasil, e essas chuvas, então, que vêm lá do Chaco Paraguai, que são formadas a partir da Amazônia, que fazem aquilo que o pessoal chama de rios voadores, né, águas voadoras, né, aonde leva isso a irrigar essa região sul e sai essas águas, então, direto no Oceano Atlântico. E é devido a essa temperatura mais alta no litoral do sul do Brasil que nós estamos tendo chuvas adequadas para nós até esse momento, né? E claro que o mais importante é que, se possível, se mantenham essas temperaturas mais altas no oceano para que possamos ter, então, chuvas muito adequadas nesse momento da implantação das culturas. Floss, e no cenário para quem está introduzindo a cultura da soja nesse momento e vai introduzir ela mais à frente, quais os grandes desafios que a gente tem no momento de laninha? O que o agricultor pode fazer de diferente, talvez, aí para tentar amenizar, talvez, as devidas perdas, né? Jones, é importante nós vermos da seguinte situação. Primeiro, as previsões climáticas, elas não são eficazes, né? Elas não têm uma acurácia tão forte que a gente possa seguir fielmente todo tipo de previsão que acontece, né? Tanto é que nós estamos vivenciando até nesse momento que nós estamos gravando, né? Era para estar a semana toda chovendo pela previsão e acabou não acontecendo. E aconteceram chuvas sim, umidades muitas vezes até suficientes, mas não quer dizer que nós tenhamos grandes quantidades. Então, nesse momento, para a cultura da soja, é importante a gente salientar, para a cultura da soja, que a semeadura acontece entre os meses de outubro e novembro. O mais importante nesse momento é a gente conseguir ter umidade suficiente para uma boa implantação da cultura. Nós podemos ter chuvas abaixo da média em novembro, dezembro? Podemos e temos grandes chances para isso. Então, se nós temos menor quantidade de chuva em novembro e dezembro, não é ruim para a cultura da soja essa quantidade de umidade menor. Por quê? Porque nesse momento, quando a gente consegue ter uma boa implantação da cultura, ou seja, consegue fazer uma semeadura, tem uma boa emergência, né, uma população adequada, nessa fase entre o primeiro par de folhas até o quarto trifólio da soja, a soja não depende de grande quantidade de chuvas e de umidade. A necessidade é muito pequena, né? Tem trabalhos que mostram 2 a 3 milímetros por dia já são suficientes. Mas eu diria mais do que a quantidade de chuva é que, tendo condições mais secas, a tendência da planta fisiologicamente é formar maior quantidade de raízes, é aprofundar essas raízes. Porque a partir do momento que o solo está seco, a planta por si só, por uma questão de sobrevivência, começa a colocar uma quantidade maior de raízes para buscar água em profundidade. Então, sob o ponto de vista fisiológico, é bom até que falte chuvas nessa fase vegetativa inicial, né, por essa busca dessa água em profundidade. Se por acaso lá na frente, lá em janeiro, fevereiro, março, tiver falta de chuva, essa planta tem uma raiz mais profunda. E lembrando que quando se falta chuva no solo, o primeiro local que seca é a camada superficial. Em camadas mais profundas tem mais umidade. Então, tendo mais raízes em profundidade, nós conseguimos ter, então, uma melhor condição de enchimento, mesmo que a gente tenha uma diminuição das chuvas lá para frente. De novo, vou salientar, né? Nós estamos falando da cultura da soja, né? Que é esse momento
que é importantíssimo para isso, né, para essa formação. Esse é o primeiro ponto. Diferente, por exemplo, de uma cultura de milho, né? Obviamente, a falta de chuvas nos meses de novembro e dezembro pode fazer com que o milho que vai estar nessas fases aí de florescimento, enchimento de grãos, principalmente em regiões onde se planta milho mais cedo, esse sim pode sofrer mais aí com as chuvas nesse momento. Mas voltando para a soja, eu queria só salientar um outro ponto, que é uma questão de planejamento. A gente não pode enxergar as nossas culturas só com retrovisor curto de uma safra. O que aconteceu no ano passado, nós transportar para a próxima safra simplesmente. Nós temos que olhar com um tempo muito maior ainda para a gente poder, então, tomar algumas decisões. Como a gente não sabe, né, e muitas vezes eu brinco, né, quando a gente souber o WhatsApp de São Pedro, para a gente perguntar a ele quando que vai ter chuva e qual a quantidade de chuva, esse WhatsApp aí vale bilhões, né? Como a gente não sabe exatamente quando que vai chover e quando não vai chover, se nós vamos ter um período de seca só no mês de dezembro, novembro, dezembro, se nós vamos ter daqui a pouco em janeiro, se não vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro, se não vai ser em fevereiro, vai ser março. Nós não temos essa questão regra clara quando falta chuvas exatamente. Então, quando nós temos essa incerteza, né, de falta de chuvas, é importante nesse momento da implantação nós colocarmos os ovos em diferentes cestas, para a gente não correr o risco com uma única tecnologia. E como que nós fazemos isso? De que forma, estrategicamente, nós como produtores, devemos pensar para a gente não correr o risco, né, não ser uma roleta russa? É nós trabalharmos com diferentes cultivares, com ciclos diferentes, desde ciclo precoce, podemos pensar, ciclo médio, ciclo tardio, e nós precisamos pensar, então, em diferentes épocas de semeadura. Então, a nossa janela no sul do Brasil, praticamente a gente tem aí desde início de outubro, no Paraná já é setembro, mas praticamente outubro, novembro, e no sul do Brasil ainda meados de dezembro é possível. Então, se a gente fizer aí uma janela mais curta, entre outubro e novembro, o ideal é a gente escalonar essa semeadura com diferentes ciclos de florescimento e de vida, para a gente fazer com que a gente tenha aí, se por acaso a seca vier mais tardiamente, lá em fevereiro, março, como por exemplo aconteceu na safra 19/20. Safra 19/20 veio tudo bem, nós tivemos lavoura muito boas e faltou chuva depois do carnaval. O nosso enchimento de grãos foi muito ruim. Então, cultivares mais tardias perderam mais, cultivares mais precoces tiveram uma melhor produtividade. Mas também nós tivemos anos onde o período de seca foi maior entre dezembro e janeiro. Bom, se eu tenho aí materiais mais precoces, eles perdem mais, se eu tenho uma seca em dezembro, janeiro, mas se volta as chuvas no mês de fevereiro, os cultivares mais tardios, então tem condições de melhor enchimento de grãos. Então, como a gente não sabe quando realmente pode ter essa falta de chuvas, realmente, porque muda muito essa questão das temperaturas dos oceanos, não só lá do Oceano Pacífico, mas principalmente do Atlântico, o papel principal nosso é ter essa estratégia, escalonar época de semeadura e escalonar, então, o ciclo, né, pelo grupo de maturação dos cultivares, para a gente correr menos risco possível na cultura da soja. Mas, Floss, pensando nas diferenças entre os estados do sul, onde o clima tende a ser mais favorável à soja nesta safra, nos 3 estados? Se nós olharmos os 3 estados, Luciana, com certeza o estado do Paraná tende a ter uma quantidade de chuvas maior do que Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? A gente vê historicamente que o Rio Grande do Sul acaba tendo maior número de anos com falta de chuvas. E isso tem um porquê. Como eu falei antes, as chuvas principais que acontecem em todo o estado do Paraná, em todo o estado de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, são chuvas que vêm, né, da Amazônia
que batem lá aquela umidade que está na atmosfera, bate na Cordilheira dos Andes e começa a descer, né? Passa ali Bolívia, passa o Chaco Paraguaio e entra no Brasil. Quanto mais força tiver essas frentes úmidas e quentes, mais chuva vai chegar no sul do Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Como o Paraná está antes, né, em termos de distância, tem mais umidade que chega no Paraná e, dependendo dessa força toda, vai chegar no Rio Grande do Sul também com força até chegar no oceano. Agora, cabe salientar que a metade sul do estado do Rio Grande do Sul tem outro regime de chuva. O regime de chuva da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que é basicamente Santa Maria para baixo, né? Então, pegar toda a fronteira oeste, pegar toda a depressão central e região sul, depende muito das chuvas, da massa de ar fria e úmida que vem da Argentina. Então, o Rio Grande do Sul sofre porque ele é intermediário, que depende das forças vindas ou do norte ou do sul dessas chuvas. Então, por isso que o Rio Grande do Sul acaba sofrendo mais com a falta de chuvas. Por exemplo, nós já tivemos anos, há 3 anos atrás, aliás, há 2 safras atrás, em que de setembro a maio, né, setembro de um ano a maio do outro, nós não tivemos massas úmidas vindas do norte, do Chaco Paraguai. Praticamente o Rio Grande do Sul só teve chuvas que vieram da Argentina. E tendo chuvas da Argentina com força, até pode chegar no norte do Rio Grande do Sul. E isso depende muito a questão do ano. Então, o que nós estamos observando nesse momento, né? Que a Argentina está tendo boas chuvas e que essas chuvas com mais forças podem trazer mais chuvas também para a metade sul do estado, como também o que está acontecendo ultimamente, a nossa fronteira oeste, que sofre muito com chuvas, está tendo mais chuvas até do que o norte por exemplo, o Planalto Gaúcho, né? Porque as forças das chuvas chegam mais fortes dali e vão enfraquecendo até chegarem na serra. Então, Luciana, nessa pergunta é importante, né? Por isso eu estou salientando um pouquinho mais o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é o que mais sofre nesses anos todos, né? O Paraná, quando a gente vai olhar nesses últimos anos todos, teve muito menos períodos de falta de chuva do que o próprio Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, nos últimos 6 anos, sofreu com pelo menos 4 secas, enquanto o Paraná sofreu com 1 ou 2, dependendo da região. Então, continua o Rio Grande do Sul sendo o estado aí mais penalizado, né, com a falta de chuvas nesses últimos anos. Uma verdadeira aula, para mim principalmente, mas para os nossos produtores. Gratidão mesmo pela tua presença, Floss, no nosso programa, pela tua disponibilidade de conversar conosco e levar essas informações para todos os nossos produtores, todos os que nos ouvem aqui nos 3 estados do Sul. Jones, gratidão pela parceria de sempre, pela essa ponte com o Floss, que foi tão importante. Muito obrigado, que seja o primeiro, talvez, de mais programas, de mais contatos contigo. Eu que agradeço, Luciana, para mim é um prazer poder estar conversando sempre com produtores, com técnicos, agradecer o convite aí a você e ao Jones também. O Jones está em contato aí de forma imediata e com certeza me coloco à disposição para os próximos programas, estar conversando e levando informação para o produtor, que o mais importante hoje é que o produtor escute as informações corretas e que cuide muito o que as redes sociais falam, que nem sempre quem tem mais audiência e tem mais inscritos ou mais seguidores tem as melhores informações. Então, é importante a rádio, a FUBRA, todo esse trabalho a ser realizado para que o produtor tenha as informações corretas. Vocês estão de parabéns também por todo esse trabalho. Nos encontramos então num próximo programa e desejar a todos os associados e clientes da FUBRA um generoso abraço e uma ótima semana de trabalho. Bom dia! No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.